vou pedir, como é dia das mulheres, eu vou pedir ajuda da Vitória. A Vitória vai lá atrás para mim e ela vai acertar o que eu vou pedir. Encontre algo que as mulheres gostam lá atrás, aqui da sacristia. Olhe para o chão, você vai encontrar alguma coisa que as mulheres gostam, aproveitando que sexta-feira foi o Dia Internacional das Mulheres. Essa data, ela não é por acaso. Ela celebra a primeira vez que as mulheres foram contra um sistema opressivo de trabalho. Elas trabalhavam 14 horas por dia na Inglaterra e fizeram uma greve para trabalhar 10 horas por dia. Para quê? Para poder amamentar os seus filhos e cuidar das suas crianças, né? E nesse dia que nós lembramos a mulher, a Vitória já achou, é isso mesmo, o que as mulheres gostam. Elas gostam de sandálias, né? Nós precisamos usar calçados. As mulheres dão um valor ainda maior para os calçados. Isso a gente vê quando vai viajar, né? Quando você vai viajar, geralmente a mala de um homem tem um tênis, e se ele gosta de jogar um futebol, vai ter um outro tênis de jogar futebol, e no máximo um chinelo. 3 calçados, muitos só levam 2. Né? A mulher não, para qualquer lugar que ela viaja, ela vai de tênis, leva uma sandália, caso precise sair de noite, leva um sapato, leva uma rasteirinha e leva um sapatinho baixo se for bater perna com as pessoas, né? São no mínimo 3, às vezes 4 calçados para uma viagem de 2, 3 dias, porque cada ocasião pede um calçado diferente. Não era diferente com as mulheres e os homens do antigo Israel ou do Egito. Essa mania toda com os calçados surge no Egito. As mulheres egípcias são as primeiras a inventarem sombra para os olhos, a base para maquiar os defeitos de pele e também as sandálias. As sandálias mostravam o status da mulher no Egito. A mulher do faraó vestia uma sandália tecida com couro da Pérsia, cheia de diamantes da Etiópia. Uma mulher mais simples vestia uma sandália de couro comum que ela própria fabricava em casa. A classe média provavelmente tinha dinheiro para comprar de alguns vendedores. Em Israel também não era tão diferente. Apesar de ser um povo menos vaidoso, o calçado denunciava o status. A sandália com tiras mostrava um romano ou uma romana. A sandália baixa mostrava a sabedoria de um grego, especialmente porque o grego não prezava pela imagem, mas pelo conforto do calçado. Então não eram os calçados mais bonitos, mas eram os calçados mais confortáveis. Acho que muitas mulheres precisam aprender com as antigas gregas, né? Jamais elas usariam salto alto, prezando o conforto e a anatomia do calçado. A mulher judia e o homem judeu, que não fosse escravo, poderia calçar uma sandália de couro, sem joias, porque a ostentação era vista como pecado. Mas havia uma classe de pessoas que não calçava nada. Eram os escravos. Especialmente na casa do seu dono, o calçado, o escravo ou o servo era obrigado a estar descalço. Ele poderia usar uma sandália para ir no mercado, para voltar para a sua casa, mas dentro das terras do dono, o escravo se põe descalço. Quem foi que tirou a sandália na presença do Senhor? Quem lembra? Quem se coloca como servo de Deus quando Deus lhe fala, tire a sandália? Moisés. Deus falou a Moisés no Monte Sinai, na sarça ardente, retires as sandálias, porque o solo que pisas é solo santo, solo sagrado. Ou seja, aqui tu estás diante do teu Deus Todo-Poderoso. Por isso, quando nós estamos na Santa Ceia, ou ouvindo a palavra, nós estamos descalços, como servos de Deus, ouvindo o que Ele tem a falar. Se eu sou um servo calçado, eu estou passando a imagem assim: olha, você é meu dono, mas eu vou filtrar o que eu ouço. O que eu gosto, eu guardo no coração. O que eu não gosto, eu não guardo. O que o Senhor manda eu fazer, aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou fazer.
Aquilo que não, eu acho que não. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, não devemos calçar nada. Precisamos retirar os calçados, porque a terra da palavra, a palavra é terra santa, é terra sagrada. Na parábola do filho pródigo, nós temos um filho mais novo que não se contenta com a sandália de filho, mas ele quer uma sandália mais luxuosa. Por isso ele chega diante do seu pai e ordena, determina, como dizem por aí, determinou a bênção. Pai, eu quero já a minha parte na herança. Por que será que um filho mais novo pediria a herança com o pai em vida? Vocês leram essa parábola a vida inteira. Quem tem a resposta? Especialmente quem é antigo na igreja. Por que que o filho pediu a herança com o pai em vida? Ou a gente lê e nem se pergunta? Ninguém sabe? Vamos voltar para o catecismo? Por que que ele pediu? Ele tinha 2 motivos. Quando você lê a Bíblia, você tem que fazer as perguntas para extrair o que ela quer dizer profundamente, não só ficar no superficial. Você tem que, por que é assim? O filho mais novo, primeiro, ele não teria direito à metade da herança com o seu irmão mais velho. Era costume em Israel, e entre os orientais é assim até hoje, a herança fica com o filho mais velho, no mínimo 2/3. E o outro 1/3 reparte entre os 10, 12, 20 irmãos. Mas 2/3 de tudo que o pai tinha ia para o primogênito, o filho mais velho. Isso é uma coisa bem lá oriental, chinês, japonês, judeu, pratica isso até hoje. O filho mais velho é o principal, porque é o filho mais velho que ajuda o pai no trabalho da lavoura, enquanto os outros podem fazer os serviços mais leves. Então o filho mais velho, que cuida dos pais, recebe a maior herança. O filho mais novo malandramente diz: eu vou ficar com 1/3? Não, eu vou exigir a minha herança agora. Por quê? Se ele pede a herança com o pai vivo, o pai pode mudar a separação, a divisão. Então ele chega no pai e diz: pai, dá uma força aí, vai. 2/3 para o irmão mais velho e 1/3 para mim é meio pesado, não é? Adianta a minha parte aí e divide no meio. E a Bíblia diz que o pai dividiu no meio, entre o irmão mais velho e o mais novo. Nisso ele recebeu uma vantagem. Só que ao pedir a herança com o pai vivo, ele também rompia relações com seu pai. Quando o filho pede a herança com o pai vivo, ele está dizendo: pai, o senhor vivo ou morto, para mim é indiferente, passa o que é meu. E esse filho mais novo vai a outro país e gasta tudo que ele recebeu. Metade da fortuna do pai, ele gasta lá. Quando a fome vem, aqueles antigos amigos que beberam com ele, que saíram com ele, não estão mais do lado dele. Ele pede ajuda a um dono da terra que, por ser pagão, criava porcos, um animal sujo, um animal impuro para um judeu. Um judeu trabalhar numa criação de porcos era o serviço mais humilhante possível para ele. E lá trabalhando com os porcos, aquele menino judeu sente tanta fome que deseja comer a lavagem dos porcos. Só que ali, descalço, ele lembra do seu pai. Ele que antes era filho, calçava a sandália de filho. Depois trocou a sandália de filho por uma sandália luxuosa em outro país. Perdeu tudo. E naquele momento estava descalço. Ali ele lembra do seu pai. A nossa vida, em muitos momentos, nós somos como o filho mais novo. Por rebeldia, por problemas que outros trazem. Mas quantas vezes, independente da razão, nós não nos encontramos descalços, sem ajuda, querendo a lavagem dos porcos, atingimos o fundo do poço. Às vezes por problemas em casa,
algumas vezes por vícios, outras vezes por desemprego. São tantas as razões neste mundo que fazem as pessoas lá fora não tirarem as sandálias diante de Deus, mas andarem descalças em todos os lugares, porque somos todos escravos de alguma coisa que nos oprime, que nos joga para baixo e nos coloca no mesmo nível de animais impuros. Muitos de vocês podem estar passando isso neste momento. Por algum motivo, estão se lembrando do pai que dá a sandália de filho. O filho pródigo que fugiu, ele lembra do pai, mas ele sabe que pelos direitos judeus, ele jamais poderia chegar em seu pai e dizer: eu quero voltar a morar em casa. Ele rompeu relações. Ele não esperava que seu pai o recebesse como filho. Mas o que ele pensou? Como ele queria ser recebido pelo pai mesmo? Quem lembra na leitura? Como um escravo, como um trabalhador. Ele disse: os escravos do meu pai, os servos, os trabalhadores, eles têm tudo lá. Eles comem de tudo. Eu não me importo de estar descalço diante do meu pai como servo, pois eu vou ter lá a comida necessária para a minha vida. Esse rapaz volta para casa. E a Bíblia diz que quando o pai de longe o avistou, correu até ele, o beijou, mandou cobri-lo com uma capa e pediu aos seus servos que colocassem nele o anel. E a Bíblia fala também num outro detalhe. O pai pede que os empregados calcem sandálias nos pés daquele filho. O que tudo isso significava? Que o pai recebia o filho de volta. Por bondade e misericórdia, o filho diz ao pai: pai, pequei contra o Senhor e contra ti. Não mereço a tua misericórdia. O pai nem responde com palavras, mas responde com atitudes. Abraça, beija o filho, veste o filho com uma capa, pois o filho estava quase nu. Manda que ele calce uma sandália e dá a ele o anel de filho. Imaginem a grande alegria que sentiu aquele rapaz de ser perdoado pelo seu bondoso pai. Essa parábola não é a parábola do filho pródigo, mas é a parábola do pai que recebe, do pai que corre, do pai que abraça. Todos vocês que tiveram pais assim, amorosos, perdoadores, devem entender o que esse filho sentiu. O perdão do pai. Existe uma pequena história que mostra o que é a alegria desse perdão. Então um rapaz brigou com seu pai e fugiu de casa. Foi para outra cidade. O pai loucamente foi atrás dele e não achava de jeito nenhum. A única informação que esse pai tinha era que o seu filho estava em Piracicaba. Aí lá em Piracicaba ele não conseguiu nenhuma outra pista do paradeiro do seu filho. Ele decidiu: vou colocar no outdoor e nos jornais: Pedro, eu estarei na frente do jornal amanhã às 8 horas da manhã. Tudo está perdoado, volte para mim. No outro dia o pai estava de frente para o jornal 8 horas da manhã. E mais ou menos uns 2.000 Pedros apareceram naquele jornal. 2.000 filhos procurando o perdão do seu pai. Infelizmente, naquele dia dos 2.000, apenas um pôde ter um pai que o abraçasse, o beijasse e o trouxesse de volta para casa. Nós somos assim. Não somos como aqueles que não têm um pai que perdoa, mas nós temos um Deus, um pai, que corre em nossa direção, que nos beija, nos abraça, nos perdoa e nos dá os calçados de filhos. Paulo fala que nós recebemos o ministério da reconciliação, em 2 Coríntios capítulo 5. Esse é o ministério da reconciliação, ser calçado com as sandálias do perdão, que Deus manda que nós calcemos.
Esse calçado não foi conquistado com o nosso direito. Nós rompemos as relações com Deus, nós pecamos, mas é Deus quem gratuitamente, amorosamente nos calça com as sandálias da reconciliação. Essa sandália é banhada no sangue de Jesus, derramado na cruz para perdão de pecados. Nós não precisamos comer com os porcos, nós não precisamos andar descalços, pois somos agora filhos de Deus. Deus nos transforma de inimigos em filhos dele, por meio de Jesus, o nosso Salvador. Essa é a alegria que deve pulsar em nossos corações para nós aguentarmos o vale de lágrimas que nos espera lá fora. Para nós sobrevivermos a este mundo, a esta vida, alegres e contentes, cientes de que herdaremos a vida eterna no céu. Todos vocês, eu também, todos nós precisamos de perdão. Precisamos correr para a casa do Pai. Precisamos receber o perdão. Venha à Santa Ceia. Na Santa Ceia, Deus abraça você. Deus beija você e calça você com a sandália da reconciliação. Para que você, diante de Deus, possa dizer: eu não mereço estar calçado aqui, pois sou teu escravo, Senhor. Mas eu estou com a sandália da reconciliação, porque Jesus morreu por mim. Que Deus abençoe todos vocês com muito perdão. Vão ao mundo e calcem outras pessoas com a sandália da reconciliação. Amém. Nós vamos